A jornada de Israel pelo deserto é uma das narrativas mais impressionantes de toda a Bíblia, não apenas pela quantidade de milagres envolvidos, mas pelo que ela revela sobre o coração humano diante da vontade de Deus. À primeira vista, pode parecer apenas a história de um povo que saiu da escravidão, atravessou regiões áridas, e depois de muito tempo, finalmente entrou na Terra Prometida. Mas existe algo muito mais profundo por trás desse caminho. O que deveria ter sido uma travessia relativamente curta se transformou em décadas de espera, disciplina e transformação. E isso aconteceu porque Deus não estava interessado apenas em mudar o endereço de Israel. Ele queria mudar a estrutura interior daquele povo. A promessa era real, a terra existia, o chamado era legítimo, mas havia um problema grave: eles tinham saído do Egito fisicamente, porém o Egito ainda permanecia vivo dentro deles. Tudo começou em um contexto de dor e opressão. Os descendentes de Jacó, que um dia haviam sido acolhidos no Egito por causa de José, se viram, com o passar dos séculos, reduzidos à condição de escravos. O povo cresceu, multiplicou-se e se tornou numeroso, o que despertou o medo de faraós que já não tinham qualquer consideração pela memória de José. O que antes havia sido hospitalidade virou perseguição. O que antes era abrigo virou cativeiro. Israel passou a viver sob trabalhos forçados, humilhação constante e decretos cruéis, inclusive ordens de morte contra meninos hebreus recém-nascidos. Era uma realidade marcada pelo sofrimento, pela violência e pelo desgaste diário. Mas foi justamente nesse cenário de aflição que o clamor do povo subiu até Deus. O Senhor então levantou Moisés, um homem cuja própria história já carregava sinais claros de providência divina. Hebreu de nascimento, salvo da morte ainda bebê, criado dentro da estrutura do poder egípcio e depois exilado no deserto, Moisés teve uma formação incomum. Por 40 anos viveu em Midian, longe dos palácios e da política, aprendendo a conduzir rebanhos e a sobreviver em regiões desertas. Foi nesse ambiente aparentemente simples e silencioso que Deus o chamou de forma sobrenatural, manifestando-se na sarça ardente. Ali começava uma missão que mudaria a história não apenas de Israel, mas da fé bíblica como um todo. Moisés foi enviado de volta ao Egito para confrontar Faraó e anunciar que o Deus dos Hebreus exigia a libertação de seu povo. A libertação, porém, não aconteceu de maneira imediata. O confronto entre o poder do Egito e a autoridade do Senhor se desenrolou em uma sequência de juízos impressionantes. As 10 pragas atingiram a nação egípcia em cheio, desmontando sua falsa segurança e revelando a impotência de seus deuses diante do Deus vivo. O Nilo foi ferido, a terra foi assolada, a vida foi abalada em todos os níveis, até que a última praga, a morte dos primogênitos, finalmente quebrou a resistência de Faraó. Naquela noite decisiva, Israel saiu às pressas, celebrando a Páscoa, deixando para trás séculos de servidão. Não saíram derrotados, mas debaixo da mão poderosa de Deus, carregando consigo não apenas suas famílias, mas também a prova de que o Senhor cumpria o que prometia. Ainda assim, a saída do Egito não significou o fim dos desafios. Logo depois da libertação, o povo se viu encurralado entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que vinha em sua direção. O medo tomou conta da multidão. Aqueles que tinham acabado de testemunhar os atos extraordinários de Deus agora tremiam diante da ameaça do inimigo. Foi então que o Senhor realizou um dos maiores milagres já registrados nas Escrituras: abriu o mar, formando um caminho seco por onde Israel atravessou em segurança. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, as águas voltaram ao seu lugar e destruíram completamente o exército perseguidor. Era uma demonstração inequívoca de que Deus não apenas havia iniciado a libertação, mas estava plenamente comprometido em conduzir seu povo adiante. Depois dessa travessia, Israel entrou no deserto. E foi ali, entre a libertação e a promessa, que começou a verdadeira escola espiritual. O deserto não era apenas um lugar de passagem. Tornou-se um ambiente de revelação, confronto e formação. O povo já não estava mais no Egito, mas ainda também não estava em Canaã. Vivia entre dois mundos, havia deixado a escravidão, mas ainda não havia aprendido a viver como povo livre sob a direção de Deus. E foi exatamente nesse intervalo que as primeiras rachaduras do coração de Israel começaram a aparecer com força. Diante da falta de água, reclamavam. Diante da escassez de alimento, murmuravam. Diante do desconhecido,
desejavam voltar atrás. Era impressionante como a memória deles funcionava de forma seletiva. Lembravam-se das panelas do Egito, mas se esqueciam dos chicotes. Recordavam a comida, mas não a opressão. Tinham saudade da falsa segurança da escravidão, porque ainda não haviam aprendido a confiar plenamente na liberdade conduzida por Deus. Mesmo assim, o Senhor permanecia fiel. Fazia brotar água, enviava codornizes, derramava maná dos céus e guiava a nação por meio da nuvem durante o dia e da coluna de fogo à noite. A provisão divina era constante, visível e inegável. Ainda assim, a fé daquele povo oscilava a cada novo desafio. É nesse contexto que entendemos algo essencial: o problema de Israel não era a falta de evidência da presença de Deus. Eles viam milagres. O problema era a falta de coração pronto para responder com confiança. O Senhor não estava apenas removendo um povo da geografia egípcia. Estava tentando arrancar deles a mentalidade de escravos. E isso é muito mais difícil. Porque mudar de lugar pode acontecer em um dia. Mudar por dentro pode levar anos. A Bíblia mostra que o caminho entre o Egito e a Terra Prometida poderia ser percorrido em bem menos tempo. Humanamente falando, não era necessário 40 anos de jornada. Mas a questão nunca foi apenas geográfica. O atraso não aconteceu por incapacidade de Deus, nem por deficiência no plano divino. O atraso aconteceu porque a incredulidade transformou dias em décadas. Quando Israel se aproximou da fronteira de Canaã, chegou o momento de dar um passo decisivo. Moisés enviou 12 espias, um representante de cada tribo, para observarem a terra. Eles deveriam avaliar o território, suas cidades, seus habitantes e trazer provas daquilo que encontrassem. Durante 40 dias, os espias exploraram Canaã. Ao retornarem, trouxeram evidências incontestáveis da fertilidade e da abundância da terra. Os frutos eram impressionantes. Tudo confirmava o que Deus já havia dito. A promessa não era ilusória, a terra realmente manava leite e mel. No entanto, junto com as boas notícias, veio também a crise. 10 daqueles homens decidiram olhar para a terra a partir do medo. Viram cidades fortificadas, povos poderosos e gigantes que, aos seus olhos, tornavam a conquista impossível. A imagem que fizeram de si mesmos era de total inferioridade. Sentiam-se pequenos, incapazes, esmagados antes mesmo da batalha começar. A tragédia não foi apenas o relatório negativo. Foi o efeito que esse relatório produziu em toda a nação. O medo é contagioso, e a incredulidade de poucos contaminou o coração de muitos. Josué e Calebe se levantaram com uma palavra diferente. Eles também tinham visto os mesmos muros, os mesmos povos e os mesmos desafios. Mas enxergavam tudo a partir da promessa de Deus. Para eles, a questão não era o tamanho dos inimigos, mas a fidelidade do Senhor. A terra podia ser conquistada, porque Deus estava com Israel. O problema, portanto, nunca era a existência de obstáculos, mas a perspectiva com que se encarava os obstáculos. Infelizmente, o povo escolheu acreditar na voz do medo. Chorou, murmurou, rebelou-se contra Moisés e Arão, e chegou ao ponto de cogitar um retorno ao Egito. Aquilo não era apenas uma crise emocional. Era uma rejeição direta à palavra de Deus. Depois de tudo o que tinham visto, as pragas, a Páscoa, o mar aberto, a provisão no deserto, a direção sobrenatural, ainda assim preferiram se render à aparência das circunstâncias em vez de descansar na promessa. Foi nesse momento que a situação chegou a um ponto crítico. Deus então declarou que aquela geração adulta não entraria na terra prometida. Todos os que haviam saído do Egito com idade suficiente para responder pela própria incredulidade morreriam no deserto, com exceção de Josué e Calebe. Os 40 dias de espionagem se transformariam em 40 anos de peregrinação. A sentença era séria, mas profundamente reveladora. O Senhor deixava claro que a promessa continuava de pé, porém não seria desfrutada por um coração que insistia em viver dominado pela rebeldia e pela falta de fé. Canaã era real, mas não seria herdada por uma geração que preferia a escravidão familiar à liberdade que exige confiança. Esse ponto é decisivo para compreender o sentido dos 40 anos.
O deserto deixou de ser apenas uma rota e passou a ser um tribunal, uma escola e um processo. Tribunal, porque ali a incredulidade foi julgada. Escola, porque ali uma nova geração foi ensinada. Processo, porque ali o caráter de um povo estava sendo moldado. Deus não abandonou Israel no deserto. Pelo contrário, continuou presente, sustentando, corrigindo e conduzindo. Mas agora o deserto também se tornava o lugar onde a velha mentalidade seria enterrada. Em Deuteronômio, fica claro que Deus usou aquele período para provar o coração do povo. O deserto expunha intenções, revelava dependências, desmontava ilusões. Quando tudo falta, a alma aparece como realmente é. Sem as estruturas do Egito, sem as seguranças humanas, sem os recursos previsíveis da civilização, Israel precisava aprender a depender da palavra de Deus diariamente. O maná era uma lição viva dessa dependência. Não podiam acumular para controlar o amanhã. Precisavam confiar no Senhor a cada nova manhã. A roupa não envelhecia, os pés não inchavam, e a presença divina não se afastava. Tudo isso mostrava que, embora o povo fosse infiel muitas vezes, Deus permanecia fiel à aliança e ao seu propósito. Ao mesmo tempo, o deserto ensinava a seriedade da obediência. Cada instrução divina importava. Não se tratava de religiosidade vazia, mas de alinhamento com o caráter santo de Deus. Um exemplo forte disso aparece na própria vida de Moisés. O grande líder que havia confrontado Faraó, conduzido o povo e intercedido tantas vezes por Israel também falhou em um momento crucial. Quando Deus ordenou que falasse à rocha, Moisés, tomado pela ira, feriu a rocha com o cajado. À primeira vista, poderia parecer um erro pequeno diante de toda a trajetória grandiosa que ele teve. Mas diante de Deus, aquele ato carregava um peso profundo, porque distorcia a forma como o Senhor queria ser representado diante do povo. Como consequência, Moisés também foi impedido de entrar em Canaã. Isso nos mostra que os 40 anos no deserto não diziam respeito apenas à punição de uma geração incrédula. Eram também uma revelação da santidade de Deus. Nem mesmo os maiores líderes estão acima da obediência. O Senhor é misericordioso, paciente e bondoso, mas sua santidade não pode ser tratada com descuido. Moisés continuou sendo amado por Deus, continuou tendo um relacionamento singular com ele, continuou servindo até o fim. Porém, colheu as consequências de sua desobediência. Isso torna a narrativa ainda mais solene. A terra prometida não seria alcançada por mérito humano, mas também não poderia ser tratada com leviandade espiritual. Enquanto a geração antiga ia desaparecendo ao longo dos anos, outra crescia em silêncio. E aqui está uma das partes mais bonitas de toda essa história. No mesmo deserto em que muitos estavam colhendo o fruto de sua incredulidade, Deus estava formando filhos preparados para a promessa. As crianças que saíram do Egito cresceram debaixo da nuvem e da coluna de fogo. Aprenderam desde cedo que a provisão vinha do céu. O Egito, para elas, não era uma lembrança sedutora, mas uma história distante. Sua identidade não estava presa ao passado escravo de seus pais. Estavam sendo treinadas em outro ambiente, sob outra lógica, sob outro governo. Essa nova geração foi moldada longe das ilusões egípcias. Não conheceu o conforto artificial dos palácios, mas conheceu a fidelidade diária de Deus. Não foi formada pela cultura da servidão, mas pela pedagogia do deserto. Aprendeu a marchar, a obedecer, a acampar, a seguir direção, a suportar dificuldades e a depender do Senhor. O extraordinário, para eles, se tornou parte da vida comum. O maná diário, a direção visível de Deus, as intervenções sobrenaturais, tudo isso foi construindo uma percepção diferente da realidade. Eles foram sendo preparados não apenas para receber uma terra, mas para habitar nela como povo de aliança. Nesse processo, Josué e Calebe se tornaram referências vivas. Eles eram testemunhas da antiga geração, mas não carregavam sua incredulidade. Pelo contrário, representavam a perseverança da fé em meio ao fracasso coletivo. Sua presença no meio do povo funcionava como uma ponte entre o que Deus havia prometido no passado e o que ainda faria no futuro. Com o passar do tempo, Josué foi sendo preparado para suceder Moisés. Não era um improviso.
Deus já estava construindo a transição, mostrando que sua obra não depende de um único homem. Líderes passam, mas a fidelidade de Deus continua conduzindo a história. Quando, por fim, os 40 anos se completaram, Israel já não era o mesmo. A geração moldada no deserto estava pronta para avançar. Havia entre eles mais disciplina, mais unidade e mais disposição para obedecer. O Jordão se tornou então um novo marco. Assim como o Mar Vermelho havia sinalizado o rompimento definitivo com o Egito, a travessia do Jordão marcava a entrada em uma nova fase, agora era o tempo da conquista. Sob a liderança de Josué, o povo atravessou o rio em terra seca, enquanto a Arca da Aliança ia adiante, testemunhando mais uma vez que o verdadeiro protagonista da história era o próprio Deus. Do outro lado, levantaram memoriais para que as futuras gerações se lembrassem do que o Senhor havia feito. Isso é significativo, porque a memória espiritual sempre foi essencial para Israel. O povo precisava se lembrar de que não chegará ali por capacidade própria, mas pela fidelidade de Deus. A partir desse ponto, começaram as batalhas em Canaã. Jericó foi a primeira grande demonstração de que a conquista não aconteceria pelos métodos convencionais da força humana. Os muros caíram não por engenhosidade militar, mas por obediência. O povo marchou como Deus mandou, esperou como Deus mandou e gritou no momento determinado por Deus. E os muros ruíram. Mas nem mesmo essa nova fase seria vivida de forma automática. A derrota inicial em Ai mostrou que a santidade continuava sendo central. O pecado oculto de um homem afetou toda a comunidade, revelando que a conquista da promessa não elimina a necessidade de vigilância espiritual. Depois da correção e do realinhamento, o povo voltou a vencer. Assim, a narrativa vai deixando claro que a chave não era simplesmente possuir uma promessa, mas permanecer em aliança com o Deus da promessa. Ao longo das campanhas em Canaã, Israel foi entendendo cada vez mais que a herança recebida não era um direito arrogante, mas um presente sagrado. A terra precisava ser ocupada com temor, fidelidade e consciência de missão. Eles não estavam sendo estabelecidos ali apenas para morar, plantar e crescer como qualquer povo. Estavam sendo chamados a viver como nação separada, testemunha da presença do Deus vivo entre os povos da terra. A promessa cumprida não encerrava a história. Pelo contrário, abria um novo capítulo de responsabilidade espiritual. No centro de tudo isso permanece também a figura de Moisés. Sua vida foi decisiva em cada etapa da caminhada. Foi o libertador levantado para enfrentar o Egito, o intercessor que tantas vezes se colocou entre Deus e o povo, o legislador que recebeu a aliança, o pastor que conduziu uma multidão rebelde pelo deserto e o homem que conheceu a intimidade divina de forma extraordinária. Ainda assim, sua história termina com um detalhe profundamente tocante: ele vê a terra, mas não entra nela. Do alto do Monte Nebo, contempla o cumprimento da promessa de longe. É um final ao mesmo tempo doloroso e majestoso. Doloroso, porque revela o peso real da desobediência. Majestoso, porque mostra que Moisés termina sua jornada ainda debaixo da honra e do cuidado de Deus. A morte de Moisés também comunica uma verdade importante: ninguém é indispensável na obra do Senhor. Deus usa homens, forma líderes, escreve histórias marcantes, mas sua aliança não depende da permanência de uma única pessoa. Depois de Moisés, Josué assume. E a obra continua. Isso protege o coração do povo de transformar instrumentos em absolutos. O centro sempre foi e sempre será o próprio Deus. Quando Josué assume a liderança, ele não começa a sua missão apoiado em autoconfiança, mas numa palavra divina: assim como fui com Moisés, serei contigo. Essa promessa era tudo o que ele precisava. O sucesso da conquista não dependeria de sua genialidade militar, mas da presença de Deus. E foi exatamente isso que marcou sua liderança. Josué conduziu o povo com coragem, porém sempre consciente de que a vitória vinha do Senhor. Essa dependência foi o segredo da nova geração. Diferente de seus pais, eles aprenderam que não bastava desejar Canaã, era preciso confiar em Deus para entrar, lutar e permanecer. No final, a história dos 40 anos no deserto é muito mais do que um relato antigo sobre a trajetória de Israel. Ela funciona como um espelho espiritual, mostra como a incredulidade pode prolongar processos que poderiam ser mais curtos.
Mostra como o medo pode nos fazer desprezar aquilo que Deus já declarou como nosso. Mostra como a saudade do passado, mesmo de um passado de escravidão, pode parecer mais confortável do que a responsabilidade da fé. E, ao mesmo tempo, mostra que Deus é capaz de transformar um lugar de aparente atraso em uma oficina de caráter, fé e amadurecimento. O deserto, portanto, não foi um acidente fora de controle. Também não foi um simples castigo sem propósito. Foi o cenário onde Deus julgou a incredulidade, sustentou seu povo, revelou seu caráter, disciplinou seus servos e preparou uma geração apta a viver a promessa. O que parecia atraso também era treinamento. O que parecia repetição também era lapidação. O que parecia morte de um projeto era, na verdade, purificação do caminho para que a promessa fosse recebida do modo certo. Essa história continua ecoando porque fala diretamente às crises humanas de todas as épocas. Quantas vezes as pessoas querem viver promessas sem aceitar processos? Quantas vezes desejam uma nova fase, mas ainda carregam por dentro as estruturas da antiga escravidão? Quantas vezes olham para gigantes, muros e obstáculos e concluem que Deus não será capaz de cumprir o que disse? Israel nos ensina que o maior impedimento nem sempre está à frente, no tamanho do desafio, mas dentro, na disposição do coração. Ao final de tudo, Canaã foi alcançada. A promessa não falhou. Deus permaneceu fiel. Mas a forma como cada geração se relacionou com essa promessa determinou se ela seria desfrutada ou apenas contemplada à distância. Essa é a grande lição. Não basta saber que Deus prometeu. É preciso ter um coração moldado para confiar, obedecer e avançar. Foi isso que a geração do deserto precisou aprender da maneira mais dura. E foi isso que a nova geração, nascida e treinada em meio à aridez, finalmente entendeu. Assim, a história dos 11 dias que viraram 40 anos não é apenas a história de um atraso. É a história de uma transformação. É a prova de que Deus não está interessado somente em nos levar a um destino, mas em nos preparar para habitar esse destino de forma digna, fiel e madura. Porque, no fim, a promessa importa, mas o tipo de pessoa em que nos tornamos no caminho também importa. E às vezes Deus prefere alongar a estrada a permitir que cheguemos despreparados ao lugar que sua bondade separou para nós. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Deus te abençoe.